ele foi no sacrifício, meu grande. Mesmo assim, pegou esse velho aí, foi morto, cara. Foi super respeitoso. Nós tivemos não só contra a corrupção, mas uma luta por um Brasil mais livre, um Brasil em que trabalhar e produzir, em que andar na rua, livre do crime organizado, deveria ser uma premissa. Eu entendi que nós não deveríamos ser apenas um movimento, mas sermos também um partido político, mas fundamos um partido Missão, o último e mais jovem partido, fundado agora no final do ano passado. E o que nós defendemos, né? Começando até com um diagnóstico, acho que é um problema de falta de imaginação no Brasil. O brasileiro, ele perdeu tanto a esperança em si próprio, que a gente sequer consegue se imaginar como o que nós deveríamos ser, que é uma das 5 maiores nações do mundo. O Brasil nasceu para ser uma das 5 maiores nações do mundo. E o objetivo nosso, até por isso o nome do nosso partido Missão, é em 30 anos colocar o Brasil na mesa com China, Rússia, Estados Unidos e Índia, determinando o que é importante no mundo. Nós temos território, nós temos população, nós temos recursos, e o que nos falta, na prática, é imaginação. E aí as propostas dessa imaginação: devolver o território dos brasileiros, retirar o crime organizado das áreas que ele hoje ocupa, fazer uma reforma fiscal acompanhada de uma reforma de competitividade para permitir que empresas se instalem no Brasil e que o brasileiro tenha a possibilidade de ganhar dinheiro, gerar empregos de maneira livre, fazer uma reforma que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que torne os prefeitos, de fato, amigos de políticas públicas que funcionem e não como meros administradores de emenda, como acontece no Brasil, e não tem regiões inteiras do Brasil. Eu visitei o Maranhão para ver isso, como um lugar que trata o povo como animal, administra emenda apenas para fazer desvio, mantendo um IDH baixíssimo. Então, esses desafios, esses 3 que eu elenquei, são os desafios que o mandato, no nosso caso, aconteça, vai mudar o destino do Brasil. Tem mais alguma outra questão? Tem. Uma questão, velho. Eu participo do Jornal Gente. O Renan estava visivelmente acabado, velho. Vocês conseguem perceber a olheira dele? O Renan não tem isso, velho. Olha lá, ó. Assim, ó, ele foi no sacrifício, meu grande. Ele foi morto, cara, pós Santa Catarina. Mesmo assim, pegou esse velho aí e, assim, deu uma aula pro velho, né? Não foi debate, nada, foi super respeitoso. O Aldo é um cara legal também, o Aldo é um cara que tem boas ideias, a bússola moral dele tá bem posta, não tem nenhum esquema de corrupção que o envolva, tal. Eu respeito muito ele por causa do Bisotto também. Mas assim, cara, foi um passeio, né? É a geração 84 contra a geração 2026, né? Um passeio. Meu Deus do céu. Indo para a questão da reforma política. Eu não acredito no voto distrital puro, porque o voto distrital puro não... Gosto muito. E a gente tem um modelo político através de emendas e cooptação que é um desastre. E a gente, quanto mais roda o Brasil, mais a gente vê que existe uma versão do voto distrital, que são os políticos que cooptam, vamos dizer, as prefeituras locais, distribuem emendas, compram o voto e se mantêm com suas famílias por muito tempo. A reforma que eu quero, eu chamo de lei de responsabilidade gerencial. É uma norma que altera a seguinte coisa: o sistema de incentivos para o funcionamento das prefeituras. E o foco tem que ser no prefeito. Um prefeito, hoje, ele ganha uma eleição, faz um show do Wesley Safadão com a emenda do deputado aliado, e aí compra de voto puro e simples. Isso os municípios pequenos do Brasil funcionam assim, e a gente não pode fugir disso. Até porque não existe democracia na prática no Brasil. Um país em que tem compra de voto, a gente tem uma democracia nominal. As pessoas são cooptadas no período eleitoral, seja pela máquina pública, seja pela compra de votos, seja pelo caixa 2, votam ali no grupo familiar e o jogo segue. Nós precisamos, então, fundir municípios, estabelecer critérios objetivos de avaliação dos prefeitos, de modo a um prefeito, se quiser participar de uma reeleição, ele vai ter que cumprir no mínimo. Se tem 10% de cobertura de esgoto naquele município, entrega, vamos por 20%. O IBGE, o IPE, órgãos podem trabalhar nisso. Estabelece critérios. Melhora no ranking do SAEB, melhora a cobertura de esgoto, melhora índices ligados ao atendimento nas UBS, nos municípios. Obteve esses índices, participa da reeleição normalmente, pode até fazer seu show do Wesley Safadão. Não obteve esses índices, o prefeito tem que ter uma sanção. E a segunda coisa, que é super simples de resolver: o fundo partidário eleitoral no Brasil, que já é altíssimo, ele não tem que ser condicionado pelo número de tiriricas, ou Nicolas Ferreiras, ou Érica Ziltons que você elege no seu partido. Ele tem que ser condicionado a esses critérios de desempenho objetivo dos seus prefeitos. Então, um partido tem os prefeitos obtêm bons índices de desempenho metrificados de maneira objetiva, portanto, atendem ao interesse da população local, mesmo quando a população local não saiba avaliar. A população local no Brasil não sabe avaliar, por exemplo, a importância do saneamento básico. Não cobra, eu quero meu saneamento, ninguém cobra, até porque a obra está acontecendo debaixo da terra. E aí ninguém liga mesmo com o marco do saneamento do ano passado. Então, fazer isso obriga os partidos a, eu quero colocar bons prefeitos que vão obter bons índices de desempenho e assim eu tenho mais dinheiro para reinvestir em mais bons prefeitos e administradores públicos de qualidade. Com esse sistema de incentivo, de um lado, e com a punição para o líder político local e para o partido não poder concorrer à eleição, inclusive ficar inelegível por 8 anos naquele município, aí a gente começa a balancear, a gente estabelece critérios objetivos de avaliação. E isso a gente começa a dimensionar a necessidade das emendas, a função dos deputados federais e a função dos partidos políticos. Porque hoje o partido político é só um nome. Qual a diferença do PSD para o PP, para o União Brasil, para o MDB? Praticamente não serve para nada. A representação popular, do jeito que está, se manteria. Lógico, você vota na eleição. Acontece que um prefeito fica 4 anos no município, Sim. pega aquele município com 2% de esgoto, e aí termina com 2% de esgoto, ou água potável, e a população relege, a população relege ele, porque a população está num nível de pobreza que ela naturalizou o absurdo. E aí esse prefeito não tem nenhuma obrigação em aumentar a atividade econômica naquele município, nenhuma, continua com o pires na mão pedindo dinheiro do fundo de participação dos municípios, o dinheiro chega, ele não faz nada junto, faz o famoso show do Wesley Safadão, do Natanzinho no município, coloca a turma na prefeitura, coopta a galera, faz caixa 2 com o dinheiro desviado das emendas que estão na casa dos mais de 60 milhões, e o jogo segue e ele é reeleito. Quando a gente vai nas pequenas prefeituras dos lugares mais pobres do Brasil, a gente vê isso. Por que é reeleito o prefeito que não melhora nenhum indicador básico? O prefeito, portanto, não está cumprindo seu papel constitucional de atender às demandas da população. E a população não sabe avaliar. A gente vai precisar ajudar a população a avaliar de alguma maneira. E esses critérios objetivos têm que estar presentes nisso. A não ser que a gente aceite as coisas como elas estão. Tudo bem, eu vou ver o Maranhão para sempre, sem rua, sem esgoto e com uma atividade econômica baixíssima. É isso que a gente quer, a gente chama de democracia? Eu não consigo concordar. Então uma reforma tem que passar por isso. Porque se não terá isso, é distrital misto, é distrital puro, é o modelo alemão, é o modelo português com a lista fechada, e não vai fazer diferença. Porque o sistema de incentivos vai ser o mesmo.
Você tá maluco. Ali ele já tava no análise renais mood, né? É. Porra, maravilhoso. Missão Chico Linguiça, muito cogumelo mágico. Ô, Jader, o Renan pode estar em overdose de cogumelo, que ele vai pegar o Flávio Bolsonaro e vai enfiar uma trolha no rabo dele. Uma trolha no rabo dele. Pelo amor de Deus. Luiz França, com 60 milhões de votos, Renan passa para o segundo turno. Essa live precisa falar mais do Renan Santos. Quando assisto, os assuntos são outros quase sempre. Cara, mas é assim, aqui não é um. É que assim, não... deixa eu te explicar uma coisa, Léo. A gente tem que ter muito cuidado para falar do Renan Santos, porque o MBL, como uma instituição que tem um CNPJ, a gente não pode, de nenhuma forma, fazer nenhum tipo de propaganda política ou campanha para o Renan Santos. Então a gente tem que falar sempre de forma muito superficial e noticiar o que está acontecendo, né? Para que a Justiça Eleitoral não veja isso como uma campanha a partir do CNPJ e a gente não tome altíssimas multas. Nossa, é o Aquaeste aqui para o Paraná. Nossa, que migué, velho, de pesquisa. Puta que pariu. Não é essa que estava tentando barrar? Essa que o Moro tentou barrar. Está explicado por quê. Vocês querem, isso aqui é o Luizão querendo me arrumar um corte, é isso? Ativista indígena Isani manda real sobre ONGs e partidos políticos de esquerda. Ah, eu não quero ver a Índia do Bolsonaro, irmão. De verdade, eu não quero ver a Índia do Bolsonaro. Muitas das vezes quem fala pelo povo indígena são as ONGs, são partidos de esquerda. Eles não chamam os indígenas que estão na aldeia. Hoje, sabe quem é a indígena mais perseguida e mais censurada? Sou eu. Organizações como ISA, Instituto Socioambiental. Não queria falar esse nome, porque já me processaram. Sabia que eu não posso falar o nome IBAMA? Eu pago multa de R$1.000 se eu falo IBAMA em qualquer lugar. Pois é, IBAMA. Eu não sei quanto que eu devo, tá bem? Eu não vou pagar, porque eu não tenho como pagar também. Fora as ONGs. Sabe qual é a aldeia, a região indígena mais rica do Brasil, em termo financeiro? Terra indígena Yanomami. Tem ouro, tem diamante, tem nióbio, tem todo tipo de riqueza natural ali. Vocês sabem qual é a tribo indígena mais pobre do Brasil? E passa fome, estão desnutridos, estão morrendo? O povo Yanomami. Contraditório, não é? Enquanto eles vivem numa terra mais rica do Brasil, que poderia resolver todos os problemas do povo indígena, uma terra de 9.600.000 hectares, é maior do que muitos países, as crianças estão morrendo. Tudo em nome das ONGs e partidos de esquerda. Deixa o índio do jeito que está. Eu cansei de ouvir esse discurso do PT. Não leva conhecimento para o índio. Deixa ele ler na aldeia dele. Porque a partir do momento que o índio aprender a conhecer a cultura do branco, ele vai se defender, ele vai falar a verdade. Muitos indígenas estão cansados, estão saindo das marras das ONGs. O Lula só é bom para índio comprado. Como Raoni. Raoni anda para lá e para cá, vai para a Europa. Instituto Raoni, pesquisa aí. Quantos milhões ele recebeu somente esse ano? Milhões, Raoni. Índio mais rico do Brasil. Ele nem mora na aldeia. Enquanto seus parentes ali enclausurados, servindo de animais de zoológico. Muitos falam, mas por que um índio não planta dentro do seu território? Não temos permissão para plantar em grande escala. O povo Pareci são os únicos que estão plantando dentro do território deles, porque eles peitaram o governo. Eles enfrentaram a ameaça de morte e foram multados a R$120 milhões por plantar em grande escala dentro do seu território. Antes de 1500, tínhamos liberdade de produzir. Hoje em dia não temos, porque o governo petista, ele escolhe o que podemos plantar, o que não podemos. Por isso que eu acho uma baita de uma hipocrisia quando a Xanxa mostra cozinhando paca, sendo que um indígena não pode usufruir da sua própria cultura, é multado. Nós não temos o direito, porque vocês nos perseguem, vocês nos multam, mas você pode. Privilégio de primeira-dama de um corrupto, presidente mais corrupto da história. Beleza, não tá certo. Não é isso, rapaziada. Mas olha a hipocrisia da esquerda.
Foi lá, comeu um jantarzinho no Fórum da Liberdade. Essa turma gosta de um jantar, velho. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Para quem não sabe, eu surgi, antes de MBL, eu surgi pelo Estudantes pela Liberdade, que é um braço de EE, IFL e tal. Eu fui fundador Eu fui do coordenador IFL do SFL também. né? Eu fui fundador do IFL em Curitiba. Eu até tinha os livros aqui, o Salim Matar mandou com assinatura e tal. Mandei tudo embora essa bosta. Primeiro que era a Revolta de Atlas, né? Assim, primeiro, é um romance ruim, a história é ruim e é loucura. Esses dias um amigo meu... Só não é. O livro só não é pior do que o filme. O filme é... Nossa. O filme é horrível. Horrível. Nossa, tá louco. Assim, um amigo meu faturamento bi, tá? Bi pra cima, ó. Você tem muito amigo bi, França? Ah, tem. Bilionário e bicha. Muito. Tô com um na live aqui, inclusive. Mas eu não sou bilionário, amigo. Então, por isso mesmo. Ah, não, pera. E, cara, ele falou: me indicaram esse livro e tal. Eu falei, cara, é um romancinho para empresário, vai te colocar os empresários como os grandes heróis da humanidade e tal, só que o enredo é uma bosta. Então, metade do segundo livro, se você cortasse e fosse pro final, assim, você não perde nada. Sabe o que eu tava lembrando, França? Páginas, né? Oi. Sabe o que eu tava lembrando? Quando a gente foi fazer a reunião na FAS, não sei se você tava junto. Não. A gente foi fazer a reunião na FAS, aí o presidente da FAS lá, tipo assim, a gente foi receber os liberais e tal. Aí ele deixou o Revolta de Atlas em cima da mesa. Nossa, isso aqui eu estava lendo. Tipo, cara, você só é um bobo, irmão. Cara, se o cara fala de revolta de Atlas com respeito, ou ele não leu o livro, ou ele é um boçal. Não tem outra coisa. É uma bosta, pessoal. É uma bosta, velho. Pelo amor de Deus. França, também fui do Estudantes pela Liberdade lá em 2016. Os caras tinham recurso, mas não faziam nada. Deu até problema com a marca que um cara tentou roubar. Juliano Torres. O cara que ficou com a marca. Não, eu era coordenador nessa época aí. Conheço toda a história. Já fui muito jantar, meu amigo. Já viajei muito com o dinheiro desses caras aí. Evento. Puta que pariu. Eu vejo uma galera pós, assim, eu fui coordenador da CFL em 2018, eu acho, 2017, 18, 19, não lembro. Eu vi que uma galera, ganhou viagem, Estados Unidos, conferência, nunca ganhei um centavo da CFL. Eu tinha 10 mil euros por ano, meu amigo, 10 mil euros por ano. Você que fez errado. 10 mil euros. Nunca recebi um jantar da CFL. Olha a hipocrisia. Olha a hipocrisia do liberalismo aí, hein? 10 mil euros por ano para trazer palestrante gringo, filho. E hoje essa turma chamaram todos os ex-MBL. Cara, é tipo assim, qual que é a questão, velho? Qual que é o grande problema dessa turma? É o problema que aflige tanto os institutos empresariais, o IEE, o IFL e o Líderes do Amanhã, que é do Espírito Santo, quanto o Partido Novo. É gente que não tem senso de urgência, velho. É gente que já é rica. É o rico que fica puto que ele vai num evento e chama o nome do governador. E o governador é um retardado mental. Essa é a dor dos caras. É o cara chegar aqui e falar, o Ratinho é um débil mental. E a gente vai no evento, eu que estudei e tal, fui para fora, sou rico também. Eu não tenho projeção. Quem tem projeção é o Ratinho. Então, a briga ali, o anseio dessa turma, não é não, vamos fazer um Brasil melhor porque tá uma bosta. E eu não aguento mais viver nessa porra desse país. Não. Cara, os caras que estão controlando essa merda são horríveis. Eu queria que tá controlando. Eu sou mais rico, eu tenho berço, eu tenho 3, 4 gerações meu dinheiro. Eu que queria estar cuidando disso aí. Esse é o problema desses caras. E os caras que não são desse recorte, mas que conseguem lidar com essa turma, que é o Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten é o exemplo base disso aí. Base. Vamos para a próxima?
Hoje tem Renan Santos na UOL, hein? Com Daniela Lima, hein? Só para avisar. Nossa, cara, França, essa semana que eu fiz live sem você, cara, eu fiquei tão feliz, que a gente começou a falar de Gilmar Mendes, teve uma live que foi uma live inteira quase falando de Gilmar Mendes. E aquela live ali, nossa, se você tivesse presente. Inclusive, cara, eu já falei, se você fala alemão, pelo amor de Deus, cara, vamos começar a traduzir as decisões esdrúxulas do Gilmar e as matérias mais esdrúxulas do Gilmar para o alemão e distribuir aí. Isso que pega nos caras. É ser humilhado aonde a única coisa que serve para o cara é como que eu posso colocar? É a questão intelectual. Precisamos traduzir Gilmar Mendes para o alemão. Vai ser engraçado, Renan Santos com Daniela Lima, de fato. De fato. Tô aqui conversando com o ministro do Supremo! Será que ele vai... Ó, deixa eu abrir aqui, ó, que eu assino Folha. Frente a frente, programa de Folha UOL sobre eleições e entrevista Renan Santos na segunda-feira. Programa fundador do MBL pré-candidato à presidência pela omissão vai ao ar às 19. O partido foi oficializado em 2025 e está na sua primeira disputa eleitoral. Fundador do MBL pré-candidato à presidência, participa na segunda-feira do Frente a Frente, apresentado pelo jornalista Fábio Zanini, um baita do esquerdista, editor da coluna Painel, e Daniela Lima, colunista do UOL. A atração vai às 19. Tarará. Santos é o sexto entrevistado Frente a Frente. Também já foram ao programa pré-candidato do PT ao Senado pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, Ronaldo Caiado, Valdemar da Costa Neto, Guilherme Boulos e Eduardo Cunha. Grande Eduardo Cunha. Onde será que o Eduardo Cunha ficou filiado? Empresário de 41 anos. Ele vai disputar deputado federal em Minas. Mas por qual partido? Porque o Nicolas barrou ele no PL, né? Ai. Será que não vão trocar? Não, o programa dela, não tem como trocar, velho. Ela é gestora do programa. Vai ser ao vivo, né? Não é esse? O da Band foi gravado, esse acho que é ao vivo. Sim. Bora próxima pauta? STF contrata monitoramento para saber quem são seus críticos nas redes. Ih, meu amigo. Supremo Tribunal Federal contratará uma empresa especializada em fazer acompanhamento e análise de presença digital da corte em redes sociais. O pregão eletrônico está marcado para dia 11 de maio deste ano, com o valor máximo que a corte pretende pagar de 249 mil. No edital, a corte explica que o objetivo é de saber se as menções do STF nas redes sociais estão sendo positivas, neutras ou negativas. Spoiler! Estão sendo muito negativas. Nem agora a galera da esquerda está conseguindo passar pano. O edital prevê entrega de relatórios diários entre 30 e 300 e mensais, e alertas diários sobre avisos sobre menção de temas diretamente relacionados ao universo do Supremo Tribunal Federal, incluindo seus julgamentos e ministros, expressamente citados com potencial de repercussão. Com os relatórios mensais, o STF quer saber se os impactos de suas postagens, o sentimento do público e das publicações envolvendo a corte e quem são os principais formadores de opinião nas redes sociais que debatem sobre assuntos afetos ao STF com análise de posicionamento, influência e capacidade de repercussão. A gente já sabe, né, Luiz França, como que esse monitoramento vai ser utilizado. Boa sorte, meu amigo. Boa sorte. Bando de lixo, pelo amor de Deus. Eu vou me limitar a isso, porque é o que eu posso falar. Mas assim, cara, toda ditadura cai, meu amigo. E o cara que não sabe ver que o castelo de areia dele tá caindo e que é bom ele ter um beneplácito com seus adversários, hora que cai também, meu amigo, não peça dos seus adversários, né? Tem que... Graças a Deus, o STF que salvou a democracia também será o responsável por instituir a República no Brasil. Sabe como? Sendo penalizado, sendo responsabilizado pelos crimes cometidos.
Porque não existe democracia sem república. E não existe república se o grande não pode ser penalizado pelos crimes que cometem. É simples. Chegou uns live pics aqui, o Pedro mandou R$2 e disse: França, sou do interior de São Paulo, Bauru. Quando preciso ir para Santa Catarina, vou pela BR-153. É muito louco. Quando chega em Jacarezinho, a estrada fica uma merda. Resolve isso. Nossa, aquela estrada de Jacarezinho ali é foda. Horrível. O Pedro mandou 2,14 e disse: creio que mandou mais 2,14. Creio que uma rota de Bauru para o Paraná seria muito bom. Quem está transportando pela rodovia Marechal Rondão teria a opção de descer para Paranaguá como alternativa a Santos. E ele complementou: resolver as rotas do oeste do Paraná até o litoral é essencial, mas talvez resolvendo esse pedaço desse de Ourinho já possibilitaria e aproveitaria a infra de São Paulo em vários casos. A gente passou 2 vezes por aí, né? Nos últimos recentemente. tempos. É uma bosta, velho. Cara, não, eu peguei o governo é maravilhoso. O cara da infra vai decolar aí, ó. Acabamos de ver o cara da infra. As pessoas morrendo a dar com pau. A cada 1.000 habitantes, 11 morrem nas estradas do Paraná todos os anos. Cara, eu peguei essa estrada aí de madrugada chovendo, assim, chovendo a madrugada inteira. Foi osso, velho. Nossa senhora. Porra, que cagaço do caralho. Bora. Próxima Pauteles. Acabou-se. Acabou-se? Ah, certinho no horário. Certinho no horário. Olha que maravilha. Pessoal, só um negocinho aqui, ó. Deixa eu só... O PSDB, ó. Nossa, tá gigante, filho. Tá gigante, ó. Ó o PSDB aqui, ó. Renan e Aldo, 195 mil em 11 horas. PSDB, 71 mil em um mês. E com os 3 ainda. Segue o líder. Com os três. PSB, na verdade, não é um PSDB. O PSD, que é a mesma bosta, né? A mesma bosta. Você muda para... É bandido que diz que tem consciência social e método de gestão. Mesma bosta. Tinha um método PSDB, agora tem um método PSD. Eles se preocupam não só com o desenvolvimento econômico, mas com a questão social também. É a mesma bosta. É tucano sem bico. Tucano sem bico. Esse é o PSDB. É o PSD. Porra, tá foda, hein? Não tem apelo, né, irmão? Não tem apelo. Que foda. Que pena. Espero que piore. Os dois são isso, Luiz França. Considerações finais? Considerações finais é bom dia, boa noite, boa tarde, até amanhã. Isso aí, meus amigos. Muito obrigado para todo mundo que assistiu mais essa live. Voltamos amanhã. Hoje não tem balada show. Eu estou... Tô organizando um evento aí, França. Um eventinho grande. Se você é de Curitiba, fique ligado. Tá? Quase um pré-congresso. É quase um pré-congresso, com a presença aí de grandes nomes do Movimento Brasil Livre. Oi, o presida. A gente está em negociação. Caralho, hein? Você é louco. Fechou então, meu grande. Obrigada, pessoal. Até amanhã. Gente, Esperamos hoje não tem vocês. balada show. Beijo na bunda de todos e até amanhã. Até mais, tchau.